é louco isso, né? Porque você pergunta pra pessoa, você acha que é importante fazer exercício físico? Sim. Por que você não faz? Eu não consigo. Os seres humanos pensam, né? Porque se a gente não pensasse, a gente só ia fazer e Na valeu. verdade, não, cara. O que acontece é o seguinte, ó. Você tem regiões distintas no seu cérebro envolvidas por entender o valor do comportamento e executar o comportamento. O seu córtex pré-frontal, ele sabe que esse comportamento é importante. Mas o seu estriado, que é a região onde estão armazenados os vícios e os hábitos... Perfeito. Ele tem um repertório de comportamento. Você falou assim, cara, eu sei racionalmente que é importante fazer, mas até então eu não conseguia fazer. Então por que é louco isso, né? Porque você pergunta pra pessoa, como é que a pessoa sabe? Você pergunta, você acha que é importante fazer exercício físico? Sim. Por que você não faz? Eu não consigo. Tipo, a pessoa sabe, mas não consegue executar o comportamento. É louco porque existe não parece ser uma linha tênue, parece uma muralha entre saber que é importante e conseguir fazer. A verdade é que meu corpo quer ficar. Pois é, cara, mas por quê? Dormindo. Mas por que se você sabe? Não. Eu sei que é uma pergunta meio estranha, mas deveria causar estranheza às pessoas. Talvez o grande problema seja justamente o fato de que os seres humanos pensam, né? Porque se a gente não pensasse, a gente só ia fazer e valeu. Na verdade, não, cara. O que acontece é o seguinte, ó. Você tem regiões distintas no seu cérebro envolvidas por entender o valor do comportamento e executar o comportamento. O seu córtex pré-frontal, que são aquelas bolinhas, três bolinhas da frente lá, ó, no lado de lá. Córtex pré-frontal ventromedial... Aí não aparece o dorso lateral e o órbito frontal. Aquelas regiões é a região que fala assim, eu sei que é importante. Mas aquelas regiões do estriado, que diz ali, ó, estriado, lá no meio uma mancha azul, aquela região é a região que não faz. Essas duas regiões, e várias outras regiões tem ali, estou falando a grosso modo, perdão aí os neuroanatomistas, mas essas regiões conversam, elas têm cabos de neurônios como se fossem fios de luz conectando umas às outras, como se grandes pontes de cabo. E esses cabos... Eu adoro essa parte. Conduzem eletricidade. E essas eletricidades fazem com que os neurônios conversem por meio de neurotransmissores. O seu córtex pré-frontal, ele sabe que esse comportamento é importante. Mas o seu estriado, que é a região onde estão armazenados os vícios e os hábitos... Perfeito. Ele tem um repertório de comportamento que vai contra o que o seu córtex pré-frontal sabe. Então eles ficam se auto-inibindo. O seu córtex pré-frontal não consegue fazer um gerenciamento suficiente para que o seu estriado execute aquele comportamento. E o estriado geralmente ganha, cara? Cara, ele é bom. O ele estriado é bom. Ele é bom porque, primeiro, ele é evolutivamente mais antigo. Então, virtualmente falando, todos os répteis e mamíferos têm aquela região. Então, é uma região de resposta a comportamentos. É importante que você tenha aquilo ali funcionando muito bem para que você consiga ter uma adaptação comportamental frente a um contexto. Já o seu córtex pré-frontal, ele é meio que o cara, e essa acho que é uma das melhores definições para córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Que isso? Eu gosto dessa definição. Você está também. fazendo o difícil, que é treinar todo dia, que é o certo a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Se o córtex pré-frontal sai da jogada, quem toma o campo é o estriado. E aí você faz o que o seu corpo quer Aí é fazer. automático. Aí é Quando você pega aqui e bota na boca sem perceber, é o estriado dorsal que está fazendo. Quer ver, ó? Agora o córtex pré-frontal vai fazer, ó. Eu vou fumar. Ele pode fazer também. Ele faz também. Cara, é uma coisa interessante. Eu tenho a minha prática profissional me levou muito a olhar para o córtex pré-frontal, porque ele é uma região bastante importante em vários aspectos, tanto na condução de um processo terapêutico, psicoterapêutico, quanto em relação a questões ligadas à avaliação neuropsicológica, né? E de uma maneira geral, essa comunicação do córtex pré-frontal com o estriado dorsal e com o estriado ventral, ela é muito importante para aquilo que a gente falou de formação de hábitos, né? Mas ela também é muito importante para o cérebro fazer um cálculo que você não está ciente, que é o cálculo do valor daquele comportamento, certo?
E aí, se a gente for analisar essas conexões que ele falou, se a gente for pormenorizar essas conexões que ele falou, a gente vai ver que tem uma conexão que liga o córtex órbito-frontal a um núcleo do estriado dorsal que a gente chama de núcleo caudado, a parte ventral do núcleo caudado. E esse circuito é um circuito que, de certa forma, transita informações emocionais. E a gente tem um outro circuito que está ligado a uma outra região do córtex pré-frontal, dorso lateral, que também se liga com essa região do núcleo caudado, só que a região dorsal. E aí a gente tem um circuito que é mais cognitivo. Os dois estão ligados a planejar o nosso comportamento. E um, de certa forma, assim também de uma maneira bem tosca, um avalia o valor emocional e o outro o valor do repertório que eu tenho que ter para emitir aquele comportamento. Interessante. Certo? Então, de uma maneira geral, você pode até entender que determinado comportamento é importante para você. Saudável, etc. Mas na hora de tomar a decisão, vai predominar uma ação que envolve principalmente o córtex órbito-frontal e a ligação para o estriado dorsal, mas também para o estriado ventral, para o núcleo de Accumbens, certo? E olha também, cara, ao mesmo tempo, nesse processo de tomada de decisão de comportamento, o córtex pré-frontal consegue conversar com áreas do seu cérebro que estão envolvidas com interocepção, que é a capacidade que você tem de olhar dentro do seu próprio... Olhar não, mas a capacidade que você tem de sentir os seus processos fisiológicos internos. Se por alguma razão o cérebro inteiro, nesse grande cálculo que ele faz, chega na conclusão que a disponibilidade energética, por exemplo, em termos de glicose, glicogênio mesmo, ou a disponibilidade de alerta, capacidade atencional está baixa, a decisão tende a ser enviesada porque tem menos esforço envolvido. Então, se você dorme mal, se você come mal, automaticamente o seu cérebro já entende que a propensão de executar um comportamento que envolve grande esforço, como exercício físico, já é menor.